Olá, irmãos, amados do Senhor, meus amados também, né? Que Deus esteja abençoando vocês, que hoje seja um dia especial na vida de vocês, por causa da semana que Deus deu para vocês, né? Que não se encerra hoje, se encerra amanhã, mas que tenha sido uma semana de bênçãos, onde vocês puderam experimentar a graça de Deus, puderam experimentar a proteção de Deus na vida de vocês, né? Eu, de minha parte, estou experimentando isso, graças a Deus. Muito bem, nós hoje vamos continuar o nosso estudo. Eu estou gravando agora, são 15 horas e 2 minutos, e eu não sei, né, que horas que vocês... Eu vou postar às 19h30, mas eu não sei que horas que vocês vão poder estar ouvindo, mas não importa se vai ser de noite, hoje de noite, amanhã de manhã, ou à tarde, ou outro dia. O que importa é que vocês consigam um tempinho para estar ouvindo, né, e participando desse estudo. Eu sei que às vezes o vídeo fica um pouco grande, vocês ficam, não dá para eu ouvir agora. Eu já falei, ouve vocês, mulheres, na hora que estiverem lavando a louça, né, na hora que estiverem varrendo a casa, né, lavando roupa, coloca lá, vai ouvindo, desde que seja num local e num momento em que ninguém venha te chamar a atenção, tirar a sua atenção, tá certo? Se você não puder estar com a sua Bíblia aberta, depois você abra a Bíblia e leia o texto que a gente vai estar estudando hoje. Vocês, homens, na hora que estiver dentro do carro, né, viajando ou indo de um lugar para outro, né, coloca aí para ouvir, ou então no momento que você possa, dentro da sua casa, estar ouvindo esse estudo. O importante é que você esteja ouvindo e participando do estudo. Quando eu falo participar, olha, como é que eu vou participar? Você grava e manda para a gente? Não. Você pode participar ouvindo o que eu estou trazendo para vocês, né, das instruções que eu estou recebendo e pesquisando, e analisando, e dizendo, não sei, eu não concordo, isso aí, olha que bacana, isso eu não tinha pensado, e eu pensava diferente nessa situação, agora eu estou entendendo melhor, ou então, não, eu pensava assim, vou continuar pensando. Bom, aí, né, é com cada um de vocês, tá certo? Então vamos começar orando. Eu quero hoje, né, agilizar um pouco, andar um pouquinho mais rápido, para não termos um vídeo tão grande e aproveitarmos melhor o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos agora, Senhor, diante da tua palavra, para este estudo maravilhoso sobre a criação do mundo. O Senhor sabe por que nós hoje precisamos entender isto. O Senhor sabe as teorias e as teologias que têm surgido, e muitas delas querendo, Senhor, desfazer o conteúdo bíblico, desfazer o que se encontra na tua palavra, nos trazendo revelação, e que nós cremos que vieram realmente direto de ti, Senhor. Direto de ti para Moisés, para que Moisés pudesse passar para o povo de Israel, que estava cativo há 400 anos no Egito, e que pudesse chegar até nós hoje. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Continue agindo na nossa vida, nos dando revelação, nos dando compreensão do Deus maravilhoso que o Senhor é e de tudo que o Senhor tem feito para nos manter firmes como filhos e filhas a quem o Senhor quer arrebatar, a quem o Senhor quer trazer para morar contigo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, cada um deste grupo, Senhor, que tem interesse em estudar a tua palavra. E o nosso interesse só é um, Senhor, é conhecer-te mais e mais, e conhecendo Deus tão soberano, tão poderoso que o Senhor é, nos curvemos diante de ti humildemente, reconhecendo que não somos nada, que somos pecadores, mas fomos agraciados com as tuas misericórdias. É assim que nós oramos humildemente em nome de Jesus.
Amém. Amém? Então vamos lá? O que nós já vimos até agora? Estamos no capítulo 1 ainda, né? Então vamos lá. Como a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, vamos sem pressa, não é isso? Vamos estudar sem pressa. Vamos lá. O que nós já estudamos? Estudamos que o mundo não existia, a terra não existia. De repente, Deus criou uma massa informe, sem forma, vazia, na escuridão, nas trevas. E Deus começou, então, e Deus já criou pensando no que, ao final, ele gostaria que surgisse. E, para isso, nessa massa informe... Desculpa aí, irmãos. Nessa massa informe que Deus criou, ele colocou, vamos dizer assim, né, o Espírito dele, o Espírito de Deus, pairando sobre essa massa informe, para que ela, um dia, um momento, na hora que Deus quisesse, tomasse forma e ele pudesse, então, ali criar o que ele tinha planejado. Tá certo? Nós já falamos, não vamos repetir, apesar de entendermos que sejam dias de 24 horas, mas nós não sabemos determinar o tempo em que cada coisa que Deus criou foi criado. Nós não sabemos determinar. Essa massa informe, ele criou primeiro, quanto tempo ele demorou para criar, e da massa informe para o momento em que ele disse, haja luz, quanto tempo demorou, nós não sabemos, não temos essa informação, né? O que nos interessa é que a palavra de Deus diz que em 6 dias, mas um dia para o Senhor é como 1000 anos, então pode ter demorado muito mais do que isso, mas em 6 dias ele criou tudo que ele planejou, tudo que ele colocou no papel e disse assim, eu quero fazer isto, ele fez, tá certo? Então nós vimos que no primeiro dia ele disse, haja luz, e ele viu que a luz era boa, e aí já separou a luz das trevas. E nesse primeiro dia, ele criou o dia e a noite. Já vimos isso. No segundo dia, o que Deus disse? Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Foi o que nós estudamos, né, nos 2 ou 3 estudos de semanas anteriores. Eu estou acompanhando aqui na Bíblia, tá? Gênesis, capítulo 1. Então agora eu falei do versículo 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aí Deus fez o firmamento e a separação entre as águas, que nós falamos aqui, né? Águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E nós explicamos que o firmamento é isso que nós chamamos de céu, que nossos olhos enxergam e que nós chamamos de céu. Acima disso estão as águas, que são as nuvens, né? E embaixo estão as águas que nós conhecemos, tá certo? Tá? E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Muito bem. Agora nós vamos para os versículos 9 do capítulo 1 de Gênesis até o versículo 12. Do 9 a 12. Eu vou ler para nós entrarmos aqui, então, no terceiro dia de criação. E tem umas coisas muito bacanas para a gente ver aqui. Então, lendo. Gênesis, capítulo 1, versículo 9. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu.
E a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Tá lido, né? Então, foi assim que Deus fez no terceiro dia. Deus, no terceiro dia, faz surgir a terra da porção seca. Ele faz a terra seca aparecer e ele também já trabalha essa terra enchendo-a de vegetação. Olha só, o que acontece aqui no verso 9, uma coisa que nós já comentamos com vocês. No verso 9, Deus dá o comando. Lembra do padrão? Lembra do padrão do comando de Deus na criação? Então, o padrão é esse. Deus começa comandando. Ele diz, faça-se isso, haja isso, apareça isso, tá? Então, nesse caso aqui, qual é o comando de Deus? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Quando ele, no segundo dia, ele cria o firmamento, o que ele faz? Ele manda que haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Tudo era água. Deus mandou fazer um firmamento, que é o que nós chamamos de céu, né? No meio dessa água, e botou água em cima e água embaixo. Água em cima a gente já viu, só as nuvens, água embaixo. Então, aqui tudo era alagado. No segundo dia, era só água aqui embaixo. Onde hoje nós moramos e mora toda a população mundial, era só água. Aí no terceiro dia, Deus fala assim, olha o padrão, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Você pode pensar assim, então tinha terra embaixo da água? Eu acho que não. Meu pensamento é que não. Deus determinou que as águas se separassem, fosse água para lá, água para cá, água tal, no mundo que ele criou. Eu estou falando aqui, da terra, aqui embaixo, onde nós estamos. Ele mandou separar a água para lá, água para cá, tá? E determinou que aparecesse, ou que surgisse, que criasse uma porção seca. E o que ele faz com essa porção seca? Ele enche de vegetação. É assim que ele faz com essa porção seca. Agora, antes de aparecer a porção seca, e aí que é muito interessante, ele... desculpa, gente, é refluxo. Antes de aparecer a porção seca, ele separa as águas. Quando ele fez o firmamento, a água de cima e a água de baixo, né? Antes de aparecer a terra, que é onde a gente pisa, não é isso? Ele no segundo dia, ele fez a separação. Águas de cima, águas de baixo. Agora, o que ele fala para as águas de baixo? Ele fala assim, vocês se ajuntem num lugar só e apareça a porção seca. Muito interessante. Olha, tudo que Deus manda, a gente já falou isso, vai acontecer, não tem jeito. Acontece tudo conforme a determinação de Deus. Agora, vamos tentar imaginar, meus irmãos, tudo isso acontecendo. Vamos imaginar que nós estamos ali no lugar de Moisés, olhando e recebendo essa revelação, vendo isso acontecer. Olha que coisa interessante. Vamos imaginar o barulho dessas águas se separando aqui na terra. Se separando, se juntando, se separando de novo. Para quê? Para dar lugar a uma porção seca.
isso deve ter sido uma coisa linda, linda e maravilhosa. Porque, olha só, quando Deus faz isso, e eu estava aqui pesquisando antes da gente começar, surgiram, mas eu acho que depois nós vamos ver isso com mais calma, surgiram os oceanos. Eu fui procurar quantos oceanos, né, que eram as águas que foram se separando e se juntando e se separando ao mesmo tempo. Existem 5 oceanos no mundo todo. 5 oceanos. Quais são eles? Tá? O Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico. 5. Esse Antártico, inclusive, foi como é que é? Geography, aquele programa que tem na televisão, que fala sobre os lugares, sobre os povos, sobre as nações. Eles que definiram que esse Antártico, esse Oceano Antártico, era na realidade um oceano, porque os outros, ou até essa descoberta, eles achavam que o Antártico era o encontro dos outros 4 oceanos, do Pacífico, do Atlântico, do Índico e do Ártico. E eles se juntavam lá na Antártida e formavam também ali um ajuntamento dessas águas. Só que esse... como é que é o nome desse programa? Esqueci agora. É Geographic alguma coisa. Eles entenderam que não, que vinham, ajuntavam, mas formavam um 5º oceano. O nosso, qual é o nosso? O nosso é o Atlântico, que se junta com o Pacífico. Se você pegar o mapa, você vai ver direitinho isso. Aí você entende Deus falando, né? Separe-se as águas para que apareça a porção seca. Se você olhar o mapa do Brasil com os outros, né, países e tudo mais, o mapa da América do Sul, que é ligado depois ali, né, com o canal do Panamá, e aí o Panamá e a América do Norte e o Canadá, vocês vão ver direitinho isso. O Atlântico, ele banha essa parte aqui nossa do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tarará, tá até lá em cima no Nordeste e descendo para cá no Sul. Quando ele chega ali no Sul, no Rio Grande do Sul, qual o país que tem abaixo? Uruguai. Só que o Atlântico, ele vira, passa por trás do Uruguai e aqui, nesse outro lado, no lado esquerdo, olhando o mapa da América do Sul, no lado esquerdo onde tem Paraguai, Uruguai está cá embaixo, Argentina, Peru, Chile, tará, já é o Pacífico. Já, o oceano é outro. O oceano agora é o Pacífico. Olha, quando Deus falou, olha só, separem-se, vão para lá, vão para cá, para aparecer porção seca. Não apareceu só uma porção seca. Os rios foram se separando e aparecendo um monte de porções secas, que hoje são continentes, né? São países, são nações, como o continente europeu, né? O continente americano, não é isso? O continente asiático, foram aparecendo pela separação das águas pelo comando de Deus. Então, é muito interessante isso, sabe? Esse ensino que Moisés deixou registrado aqui para nós, mas falado diretamente com os israelitas que tinham ficado 400 anos escravos lá no Egito. Por quê? Por que foi interessante Moisés ensinar isso para eles? Porque os vizinhos pagãos lá do Egito, e os que eles iam encontrar, os cananeus que eles iam encontrar, eles acreditavam em uma série de teorias, de mitos sobre o céu e a terra, como é que isso surgiu, como é que isso apareceu, como é que surgiram os mares, os oceanos, como que foi tudo isso. Eles tinham um mito sobre isso. Foi assim, foi assado, sabe? Nós diríamos o fake, hoje seria fake, não seria mito, né? Aí, então, o que Moisés faz? Moisés, então, deixou claro que Elohim, que era o único e verdadeiro Deus de Israel, do povo de Israel, ele
como Senhor de todas as coisas, comandou e fez com que essas águas, esses oceanos, os mares e a terra seca surgisse. Então foi por isso que Moisés escreveu e deu, assim, com detalhes, né? Vamos dizer assim, dentro da limitação do que ele tinha naquela época, deixou com detalhes como é que Deus fez. Então ele diz assim, então Deus primeiro criou o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo, né? E depois ele pegou para as águas de baixo e falou, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Sensacional, né? Aí você fala assim, mas como ajuntem num só lugar? Você não falou que tem um Atlântico, Pacífico? Mas eles se juntam, gente. Eles seguem, muda de nome, vai para o outro, quando chega lá na frente ele já é o Índico, quando chega mais lá para lá na Ásia ele é o Ártico e vai para aí afora, tá? Ele vai se unindo, ele é um só, mas ele vai se unindo e foram dados nomes diferentes para eles, dependendo da região onde eles estavam, onde eles passavam. Então, muito interessante isso. Eu fico imaginando, eu não sou de praia não, tá, gente? Eu não gosto de praia não. Eu vou na casa da minha irmã lá em Piratininga, atravessar 2 ruas assim, você já está na praia. Eu não vou. Eu fico lá, já fiquei lá 2, 3 dias... não é comigo esse negócio de praia. Mas quem gosta de praia vai entender bem. Imagina o ajuntamento quando Deus fala assim, ajuntem-se, agora separem-se, o barulho dessas águas. É igual quando você está na praia e fica ouvindo o mar, as ondas batendo, né? Né? Eu acho que, olha, eu imagino que deva ser um episódio sensacional dessa ordem de Deus aí, separe-se, ajuntem-se, o barulho dessas águas se separando, juntando, separando de novo para dar lugar a essa porção seca. Deve ter sido uma coisa muito linda, né? Muito linda. E agora a gente vê por que Moisés teve que ensinar isso para eles e dar esses detalhes por causa dos pagãos que eles encontrariam e os pagãos do Egito, né, que tinham uma outra ideia sobre a criação do céu e da terra. Muito bem. Continuando, o que Deus faz em seguida? Em seguida, Deus nomeia as 2 partes que ele havia separado. Vamos ver no versículo 10. Lendo aqui o versículo 10. Minha vista está horrível, mas vamos lá. Versículo 10. Deus, e assim, né, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. Olha só, estão vendo? Vamos dizer assim, a mania de Deus, maravilhosa, de nomear as coisas. Tá? Ele separa as coisas, ele fala para as águas que estão debaixo, né, ao ajuntamento delas. Deus diz assim, olha, esse ajuntamento de águas são os mares, não é isso? Deus chamou a porção seca a terra e ao ajuntamento de águas mares. Essas águas juntas aí são mares e essa porção seca eu vou dar o nome de terra. Guardem isso, meus irmãos, porque lá na frente nós vamos ver uma coisa muito interessante com relação a isso, que tudo até agora que Deus criou, Deus deu nome, mas nós vamos ver que não foi sempre assim. Então vamos lá. Eu não quero dar spoiler aqui. Vamos continuar, né? Então, quando Deus dá nome, Deus está o quê? Deus está identificando, Deus está dando um propósito para aquilo que ele criou. E Deus está dando um significado para cada coisa, tá? É isso que significa nomear. Quem tem poder e autoridade, nomeia. Deus, né? Deus diz, você vai ser mar. Esse ajuntamento de água são os mares. E você, para a terra que apareceu, você eu chamo de terra.
Interessante isso, né, meus irmãos? E eu sei que vocês que têm filhos conhecem muito bem essa propriedade, essa autoridade de vocês quando vocês tiveram os filhos de vocês. Vocês nomearam. Você, o marido junto com a mulher, ou a mulher, né, que escolheu o nome, ou o marido, mas vocês nomearam. É como se vocês dissessem assim, você é meu. Então, eu te nomeio, eu te dou um significado dentro da minha casa, dentro da minha família, né? A minha irmã, só abrindo parênteses para um fato interessante, a minha irmã, quando ela se casou, hoje ela é viúva, né? Mas quando ela se casou, ela tinha combinado com o marido o seguinte, olha, quando a gente tiver os nossos filhos, se for menina, eu dou o nome. Se for menino, você dá o nome. Ah, tá bom. Aí tiveram o primeiro filho, ele foi, deu o nome do menino. Aí passou 6 anos, eles tiveram uma filha. Aí ela foi escolher o nome, falou para ele, ó, eu quero que você dê esse nome para nossa filha. Foi lá no cartório e deu o nome que ele quis. É interessante isso, né? Mas essa autoridade que as pessoas têm, né, para dar nome aos seus filhos. Deus faz a mesma coisa aqui. Ele diz assim, vocês têm um propósito. Vocês não foram criados aleatoriamente. Você vai ser ajuntamentos de água. Você vai ser terra seca. Não, vocês vão ser mares. Esse ajuntamento de água vai ser mar. Eu vou chamar de mares. Olha só, mares, porque não seria um só, e essa terra que apareceu, eu vou chamar de terra. Deu significado, Deus deu propósito para o que ele tinha criado. E mais uma vez, Deus viu o quê? Deus viu que o que ele tinha feito era bom. Ou, se a gente for procurar uma melhor tradução, nos ensina assim o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, numa melhor significação, seria assim, que tudo ficou bom, como ele tinha feito. Né? E quando a Bíblia diz assim, e Deus viu, né, que era bom, numa melhor tradução é que tinha ficado bom como ele fez. O que é isso? Isso mostra Deus feliz com a sua obra. Ele faz a obra, ele olha para o que ele fez e ele diz assim, isso ficou bom. Isso ficou bom. É muito interessante isso, né? Porque a criação de Deus, eu tô vendo aqui nesse livro que eu já falei para vocês, que eu estou seguindo também, a criação de Deus, ela ainda é boa, mesmo que ela sofra, tá? Por causa do pecado. Romanos 8, de 20 a 22, não vou ler aqui, mas vocês vão ver isso, que a terra geme por causa do pecado do homem, tá? E ainda que ela tenha sido devastada e explorada por seres humanos pecadores, que nessa exploração acabaram destruindo a terra, ou até a criação toda de Deus, ainda assim Deus olha e fala, foi bom, eu gostei do que eu criei. Isso é muito bom pra gente, eu quero abrir aqui como um ensinamento para nós, porque às vezes a gente, quando chove muito, meu Deus, que droga, né? A gente fala assim, que droga, eu quero sair, tá chovendo. E esse sol quente, esse sol tá me queimando, meu Deus, que coisa horrível. A gente não fala assim, né? E a lua tá feia, eu não gosto de lua minguante, eu gosto de lua cheia. Mas Deus, quando fez, tudo que ele fez, ele falou, ficou bom, gostei. Deus diz para as coisas que ele criou, cada coisa que ele criou, ele diz assim, ficou bom, eu gostei. É um Deus feliz com aquilo que ele criou, com a sua criação. É um Deus que está alegre com a obra das suas mãos, e nem são das suas mãos, né? Da sua fala, né? Das coisas que ele falou.
Mas vamos pensar aqui, por que Deus disse aqui, né? Eu dizia que era bom o que ele estava criando. Eu vou explicar para vocês porque Deus criou e falou assim, é bom, isso aí é bom. Sabe por quê? Porque tudo que ele criou até aqui, no terceiro dia que nós estamos, né? Tudo que ele criou de acordo com um propósito, com o seu propósito, que era o quê? Preparar a casa para o homem, que era o destino final de toda essa criação. Então Deus criava e falava assim, isso é bom. Tipo assim, digo eu, não o espírito, isso vai ser bom para o homem. Isso vai ser proveitoso para o homem que eu vou criar. Estão entendendo? Estão pescando aí? Estão, como é que é? Os caras dizem assim, pega essa... esqueci aqui, como é que as pessoas falam, né? Então Deus olhava assim, mas isso aqui vai ficar muito bom para o homem vai usar bastante isso aqui, olha, isso aqui vai ser legal para ele, tá? Porque o propósito de Deus com tudo isso, meus irmãos, com o que foi criado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, depois no quarto, no quinto, tudo que ele criou até o quinto dia foi com um objetivo. Pega a visão, agora eu lembrei. Pega a visão aí. Com um objetivo. O homem que ele ia criar no sexto dia, viver e usufruir disto tudo. Sensacional isso, né, meus irmãos? Muito bom. Tudo que Deus criou nos 5 dias visava o sexto dia. Acontecia com o objetivo do sexto dia, não antes do sexto dia. Deus está montando a casa onde vai morar aquele que será a sua imagem, a sua semelhança, e onde acrescentei aqui a coroa da criação. Aí Deus olha e fala assim, muito bom, muito bom. Puxa vida, eu tinha programado ir mais longe, mas não vou não. Vou parar aqui, tá? Vou parar aqui, deixa eu escrever que eu parei aqui. Hoje é 8, né? Não, 9. 9/5 de 25. Muito bom, né, meus irmãos? Muito bom. Entender que Deus, desde o momento em que ele criou uma forma, né, vazia, uma forma, como é que ele está dizendo na Bíblia? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas no meio da face do abismo. Desde quando ele criou isso, no planejamento, no memorial, né? A gente costuma falar assim, memorial descritivo, que é o que os engenheiros, os arquitetos, quando vão fazer um prédio, eles têm que fazer esse memorial. No memorial de Deus, tudo tinha que caminhar para chegar no sexto dia, quando ali já estava escrito, eu vou criar o homem. Eu vou criar o homem, mas antes de eu criar o homem, eu vou criar todas as condições para que este homem viva e viva feliz. Amém, meus irmãos? Amém? Paramos por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, né, e nos der graça, saúde, nós vamos falar sobre a vegetação que Deus criou e vamos fazer algumas observações sobre essa criação do reino vegetal. Nós vamos estar vendo isso. Então ainda vamos estar na criação ou no terceiro dia de criação. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, né? E como não poderíamos deixar de abençoar, né? De nos abençoar, vamos continuar com a bênção irlandesa, depois a gente volta com a bênção araônica, mas com a bênção irlandesa. Com esta bênção eu abençoo vocês, dizendo que o caminho seja brando a teus pés,
que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.